E o Jornal do Estado prossegue com a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Aracaju. É mais um espaço democrático aberto pela sua TV Atalaia para que os eleitores possam conhecer as propostas para a nossa capital. Hoje eu vou receber aqui no estúdio o candidato do PSOL, Alex Pedrão. Boa noite, Alex. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os telespectadores. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com você. Seja bem-vindo, viu? Olha, você foi candidato a vereador em 2012. Isso. E agora, pela primeira vez, candidato a prefeito de Aracaju. Isso. Eu gostaria de saber de você o seguinte, mudaram as regras do recurso da campanha, né? Não são mais como era antigamente. Sim. Como é que você vem se saindo com esses recursos que você está recebendo? Está dando para fazer sua campanha? Sim, Gilvan. Primeiramente, como nós temos sempre falado, né, fora Bolsonaro. Em relação à sua pergunta, aos recursos, né, nós estamos com cerca de R$ 5.000 de doação da própria militância, doação de trabalhadores, trabalhadoras, que sempre apoiam as nossas campanhas, né, e recebemos essa semana a primeira parcela do fundo, R$ 37.000, e está sendo fundamental para a gente fazer nossa campanha. Eu acredito que nesse momento de pandemia, talvez o valor do fundo pudesse ser discutido, mas acho que ele é importante, porque senão somente as candidaturas que têm dinheiro, somente os ricos poderiam fazer campanha e não um professor, um pai de família como eu. Quer dizer, está sendo suficiente? Está sendo suficiente, sim. Agora a gente também está recebendo da militância, isso também tem ajudado. E como está pautada a sua campanha, Alex? Como vem sendo formado o seu plano de governo, por exemplo? Bom, o nosso plano de governo ele foi construído, Gilvan e telespectadores, ouvindo as pessoas, fizemos por meio de lives, ouvimos movimentos sociais, pesquisadores da universidade, ouvindo a população como sempre fizemos. E tem uma série de prioridades, principalmente voltada para os direitos sociais e o meio ambiente, mas antes disso nós estamos propondo um plano de emergência, porque nós ainda estamos no momento de pandemia. Então nós queremos, por exemplo, a criação de uma renda básica aqui no município de Aracaju. Em outras cidades isso foi criado e a prefeitura aqui não fez, né? E a extrema pobreza cresceu na cidade de Aracaju. Hoje temos cerca de 100 mil aracajuanos e aracajuanas em situação de pobreza e extrema pobreza. Nós queremos também a construção de moradias populares, inclusive vim com a camisa aqui hoje, Gilvan, camisa da ocupação centro administrativo. Estamos na luta aí junto com as comunidades. Tem pessoas morando em barracos na nossa cidade até hoje, né? Então nós temos emergência nessas pautas. Queremos fortalecer a saúde, a educação pública, a saúde pública, fortalecer o meio ambiente, porque aqui as construtoras fazem o que querem, nós não temos sequer um plano diretor nessa cidade. Então, o prefeito atual tem deixado a desejar, tanto na gestão da pandemia, como no funcionamento da cidade, principalmente para a maioria trabalhadora, para aqueles que mais precisam, né, que trabalham, que dão duro, que acordam cedo na cidade de Aracaju e não vê as suas demandas contempladas. Então, essas são as suas prioridades. Perfeito, os direitos sociais e o meio ambiente. Vamos falar agora, Alex, da economia aqui na capital. O próximo gestor, o próximo prefeito de Aracaju, vai pegar ainda a continuação dessa pandemia aí da Covid-19, né? E, na sua opinião, qual é o que é que você tem a dizer para reverter esse quadro nesse momento? Essa questão da economia é muito importante, né? Nós sempre defendemos salvar vidas, em primeiro lugar, porque a economia ela se recupera, mas as vidas não. Agora, nós nunca fomos irresponsáveis, é muito fácil para o governo dizer fique em casa, mas as pessoas trabalham, elas precisam colocar o pão de cada dia na sua casa, trabalhadores informais, gente que está desempregado, quem tem o seu pequeno comércio. Então, simplesmente dizer fique em casa é muito simples. Então, a gente defendeu que as pessoas ficassem em casa desde que tivesse as condições para isso. Uma isenção de taxa de água e luz, né, uma questão da renda emergencial, como nós temos defendido. E em relação ao emprego, eu acho que a gente precisa fortalecer as nossas indústrias. Então, é lamentável que Bolsonaro tenha fechado a Petrobras de Sergipe, o nosso prefeito assistiu, né, não fez nada. É fundamental fortalecer a Fundate, né, que é o nosso órgão de formação aí para o mercado de trabalho, inclusive nas periferias, com incubadoras de negócios. É fundamental que a gente, com os microempreendedores, pequenos comerciantes, a gente pense em linhas de crédito. Então, há propostas para a economia que estão pensadas no nosso plano de governo. Nós estudamos com economistas, com o Luiz Moura, do DIEESE, fizemos uma série de discussões e é importante que a população acompanhe. Então, dá para fazer muita coisa. Inclusive porque o orçamento ele não caiu tanto, mesmo com a pandemia. Agora, é onde nós vamos investir. Se o dinheiro do município ele vai estar indo para empréstimo, para juro de banco, para grandes contratos de terceirização, ou se ele vai estar indo realmente para os direitos sociais da população. Porque a prefeitura diz, Gilvan, que fez muitas obras, né? Obra é obrigação do prefeito, tem que calçar a rua mesmo. Agora eu quero saber, cadê o posto de saúde? Não foi construído. Cadê a creche? Não tem. Cadê os equipamentos sociais, praças para a nossa juventude? Não tem. Então é preciso que a gente valorize os direitos sociais. Sobre a Covid-19, como você pretende combater a Covid-19, já que vamos ainda estar com relação a essa doença, a Covid-19,
quando o próximo prefeito assumir, ainda Sim. vamos estar nessa situação, né? É que você já imaginou assim, já tem um plano para combater a Covid? Sim, esse é um cenário muito difícil, né? Inclusive, é bom que a população perceba que tem candidatos e candidatas que não estão respeitando as orientações sanitárias, com aglomeração, ignorando completamente. Eu tiro o chapéu, né? Minha solidariedade a todos os profissionais de saúde que têm enfrentado isso aí, profissionais de limpeza, do transporte, né? Entregadores de aplicativo, rodoviários, toda a classe trabalhadora que tem sustentado a gente nesse momento difícil de pandemia. A primeira coisa, Gilvan, é ouvir a comunidade, participação popular, ouvir os profissionais de saúde. Então, eu conversei com médicos, então precisava mesmo ter construído hospital de campanha. Tem médicos que acham que a gente poderia ter fortalecido na Nestopiva a nossa própria rede de saúde. Eu acho que foi importante a construção do hospital de campanha. Agora, tinha que ter UTI. Tinha que ter essa parte, não teve. Tinha que ser porta aberta e não foi porta fechada. Então, é preciso que a gente pense como enfrentar a Covid com testagem em massa, com fortalecimento da saúde pública. As vacinas. Pois é, as vacinas, né, que está sendo negada aí pelo nosso presidente, mas é preciso que chegue para a população. Então, o fortalecimento da saúde pública. O que mais a pandemia mostrou, e as pessoas estão vendo, é que nós precisamos dos serviços públicos. Apesar de terem candidaturas defendendo a privatização, nós somos contrários. Não a privatização Nestopiva, fortalecimento da saúde pública para chegar na ponta, para as comunidades e os bairros que mais precisam. O senhor vem de um partido onde a bandeira da moradia é muito forte, não é verdade? Eu gostaria de saber quais medidas que podem ser adotadas, que vão ser adotadas, né, a partir do momento que você seja eleito prefeito de Aracaju. Sim. A questão da moradia é muito séria, né? E um abraço para o Centro Administrativo, para Valdice Teles, né? Para todas as famílias do Recanto das Mangabeiras que sofreram aquela violência, né? E ainda não tem a sua casa garantida. Então, nosso partido ele luta junto com os movimentos sim de moradia, é uma luta nossa. Agora, a moradia, primeiro casa, né? A pessoa precisa ter um teto para viver, construção de casa, inclusive isso ajuda na geração de emprego. Agora, tem também a questão de quem já tem casa, tem reclamado do preço do IPTU, tem a questão dos imóveis que estão sem moradia, que poderiam ser destinados para fins de reforma urbana, imóveis vazios. Né? Tem a questão do plano diretor, então a gente precisa, receber semana passada uma carta do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, precisamos ouvir a sociedade e fortalecer esse planejamento urbano. Agora, a moradia ela é prioridade. Se a pessoa não tem nenhuma casa para morar, como é que ela vai ter um emprego, cuidar dos seus filhos, ter o mínimo de dignidade? Então fica difícil ouvir as pessoas dizendo que a gestão atual avançou, se a gente tem tantas pessoas sem casa ainda na cidade de Aracaju. Sobre mobilidade urbana, candidato, o senhor pretende fazer, por exemplo, a licitação do transporte público? Olha, Gilvan, a gente tem dito que a licitação é pouco, né? Na nossa opinião, funciona de forma ilegal, porque o transporte ele poderia ser ofertado pelo município, como é o posto de saúde, como é a escola, mas se passar pela iniciativa privada, pelas empresas, tem que ter licitação, como nunca teve um sistema ilegal, em nossa opinião. Então, a licitação é pouco, porque outras cidades que fizeram não garantiu que diminuísse o preço da passagem e melhorasse a qualidade. Nós queremos a criação de uma empresa pública de transporte municipal, assim como temos a Insurb, assim como tem a Emurb, nós também queremos criar uma empresa pública. Aí sim, valorizar o rodoviário, que foi demitido na pandemia, que teve redução salarial, que hoje está fazendo dupla função, trabalhando como motorista e cobrador. Escolher o itinerário dos ônibus, que passa na pista, mas não entra nos bairros, né? Diminuir a passagem, que hoje é uma das mais caras do Nordeste. Então, é possível a gente ter uma empresa pública de transporte que fortaleça o transporte coletivo, mas não só o transporte coletivo, porque aí a gente tem que apostar na ciclovia, ciclofaixas, ciclista precisa ser prioridade numa cidade que se diga do futuro, não é? E também os trabalhadores taxistas, alternativos, mototaxistas, motoboys, trabalhar com a regulamentação e entregadores de aplicativos. Se não fossem esses trabalhadores hoje, eu tenho certeza que Aracaju parava. Na área da educação, candidato, o que é que o senhor tem assim em mente? Diferente de outros candidatos, Gilvan, meus filhos estudam na rede municipal, nas creches, então aqui não fala um candidato que desceu dos prédios da 13 de julho e foi conhecer a cidade agora. Aqui fala um professor e um pai de crianças na rede municipal. Primeira coisa é fortalecer a educação pública. Como eu disse, o prefeito se vangloria das obras, mas não tem uma creche para apresentar. Sequer a maternidade lá no 17 foi inaugurada até hoje, né? Então, concurso público para todas as funções, não só para professor, mas para merendeira, para porteiro, para vigilante, valorização salarial, porque ele não cumpre a lei, no caso dos professores, ele não pagou o reajuste do piso, né? Diversidade nos currículos, valorizar a questão étnico-racial, né? A questão de gênero, discutir isso na escola, né? Orientação sexual, tudo isso é importante para as nossas crianças, né? Então, é preciso que a gente fortaleça a educação pública. Tem candidatura que está defendendo fechar a escola. Nós temos outra ideia. A nossa ideia é mais escola pública, mais creche, com horário estendido até a noite, para que mães e pais trabalhadores possam deixar seus filhos. Então, essa é a nossa proposta. Direitos sociais, o senhor falou também há poucos instantes, não é? Isso.
Os direitos sociais são isso, a educação, a saúde, o transporte, o emprego, tudo isso pela nossa Constituição são os direitos sociais. É isso que a gente... Porque hoje simplesmente só funciona para o poder econômico, né, a cidade. Então, para quem tem o grande capital e não para a maioria da população. Então, eu queria me dirigir nesse momento final, queria me dirigir à população, dizer que a vida está muito difícil, né? Momento de pandemia, uma eleição muito difícil, muitos candidatos à prefeitura, mas com independência, com coragem, né? Se vocês olharem os candidatos, ou eles estão com Bolsonaro ou estão com o desgoverno de Belivaldo. Então, para ter uma alternativa, né, nós temos dito que nossa campanha é um grito de indignação, mas é também um grito de esperança. Então, para mudar Aracaju com coragem, para transformar Aracaju, né, a gente vai fazer essa proposta do PSOL junto com os movimentos sociais no dia 15 de novembro. Tá bom, candidato. Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal do Estado. Eu que agradeço. Amanhã, seguindo a ordem do sorteio, a entrevistada será a candidata pelo Cidadania, Daniele Garcia.